dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida. E seguimos aqui com uma jornada maravilhosa de leitura diária da Palavra do Senhor. E hoje é o nosso 44º dia. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações sempre que eu coloco um vídeo novo aqui. Também curta o nosso vídeo e compartilhe para que possamos juntos alcançar novas pessoas através da Palavra do Senhor. Então vamos começar a nossa leitura de hoje? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui diante da Tua presença, lendo, Senhor Jesus Cristo amado, a Tua palavra, Senhor, para essa pessoa do outro lado. Obrigada, Senhor, porque tem me sustentado, me guardado, me protegido, Senhor, e que essa pessoa também se sinta, Senhor, guardada e protegida por Ti, amada por Ti cada dia mais. Que a Tua palavra venha falar conosco mais uma vez, de uma forma, Senhor, diferente e poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 35, do versículo 20 ao capítulo 36, versículo 38. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxe a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim fizeram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia por toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos, e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos de cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes, para o efode e para o peitoral. E as especiarias e o azeite para a luminária e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pelas mãos de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiade. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e as mais engenhosas, e a do bordador em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia.
e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho torcido e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, com os querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento, e também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao outro lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim, eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e as outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro. E os seus cochetes fez de ouro, e fundiu-se 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 35, versículo 10 ao 29. Moisés pediu ajuda às pessoas com várias habilidades para trabalharem no tabernáculo.
Algumas providenciaram os materiais necessários para o mobiliário, rituais e vestuário do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 35, versículo 21. Mulheres que sabiam fiar pelos de cabra ofereceram suas habilidades. Em Êxodo 35, 26. Líderes trouxeram pedras preciosas, óleo e incenso. Capítulo 35, versículo 27 e 28. Homens e mulheres estavam ansiosos para fazer a obra do Senhor. No versículo 29. Deus deu a todos habilidades especiais, mesmo aqueles que não eram considerados religiosos. Você já pensou que fiar pudesse glorificar o Senhor? Nossa responsabilidade é a de desenvolver essas habilidades e usá-las para a glória dele. Qualquer pessoa pode praticar e aprimorar seus talentos, mas nem todos nós escolhemos glorificar a Deus com eles. Podemos desenvolver nossas habilidades observando, estudando e praticando. Procure oportunidades para usar suas competências. Se você não conseguir encontrar um lugar para usá-las na igreja, seja criativo. Como as suas capacidades poderiam servir as pessoas em outros lugares? O mandamento de Deus para amar o próximo deixa espaço para muita criatividade. Em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 66. A crucificação. Ao sair, encontraram um homem de Cirene, chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-o ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se és filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja. Embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado, novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha.
E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento, montando guarda, lacraram a pedra. Estudo de hoje, Mateus capítulo 27, versículos 51. O templo tinha 3 partes principais: os átrios, o lugar santo e o santo dos santos. O povo de Deus podia reunir-se nos átrios do templo. Dentro do templo ficava o santo lugar e o santíssimo lugar, separados por uma cortina. Somente os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, e somente o sumo sacerdote no santo dos santos. Dentro dele estava a presença de Deus, e o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez ao ano. Quando Jesus morreu, a cortina que separava o lugar santo do santo dos santos se rasgou em 2 partes, simbolizando que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida. Todas as barreiras e fronteiras foram derrubadas. A presença de Deus não está mais escondida atrás da cortina. Em vez disso, o Espírito Santo está do lado de fora, no pátio, no meio do seu povo, que agora é o seu templo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E tudo isso cria expectativas sobre o dia em que Deus estará com eles. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Orando os Salmos. Ouça o testemunho de Davi acerca da provisão e da proteção de Deus. Reflita em oração sobre a mão de Deus em sua vida. Salmo 34, versículo 1 ao 10. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta ao confiar nele. Capítulo 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, e quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã. E lembre-se, bora semear boas sementes. Tchau!